Olá, sou Renata Brumeri, seja muito bem-vindo à PPR Digital e ao projeto de uma classe 3 superior, ausente único elemento. Esse projeto é bem simples e fácil de executar. Querendo, solicite o arquivo que encaminho para você. Faça o projeto assistindo ao vídeo e se tiver alguma dúvida, agende uma aula para fazermos juntos o desenho. Como criar um projeto? Assista o vídeo anterior ou vá para a playlist Dicas. Primeiro passo ao iniciarmos um projeto. Configurações, alterar a escala de cores para a retenção desejada. Liga de cobalto cromo indicado 0,250 milímetros. A escala intermediária verde é ajustada automaticamente e a azul representa a área expulsiva, área vermelha, área retentiva, a verde corresponde à linha do Equador. A linha do Equador é um pouco acima dela. Ela é a faixa divisória da área expulsiva e da área retentiva. Ângulo de inclinação. Normalmente eu utilizo grau 3. 0 pode gerar peças demasiadamente retentivas. Em alguns casos é necessário um bloqueio secundário. Este é o delineamento padrão do software. Para saber qual é o delineamento, posicione a seta de uma maneira que você não consiga enxergar a haste. Delineamento padrão do software, vamos verificar a área retentiva com as setas do lado direito, canto inferior. Elas não devem estar aparecendo, pois são flutuantes, mas nós temos 6 setinhas aqui nesse canto. Eu vou pegar a de vista lateral. Área retentiva molar e pré. E área retentiva também para molar e pré. Um pouco retentiva demais, eu vou diminuir essa retenção com um ligeiro movimento posterior. Com a inclinação posterior é para eu ter diminuído esta área retentiva. Para salvar este delineamento, mouse botão esquerdo, clico em cima da seta branca, ela passa para a seta vermelha, delineamento salvo. Definido pela vista, verificar a nova área retentiva. Diminuiu um pouco a área retentiva. Este já ficou com uma área retentiva boa. Então vamos equilibrar esses dois elementos. Eu quero diminuir a retenção do elemento 16 e aumentar a do 26. Portanto, pequeno movimento lateral. Com este movimento, eu diminuo a área retentiva do 16 e aumento a do elemento 26. Salvar, seta branca, seta vermelha, analisar. Área retentiva do molar e área retentiva do outro, equilibradas. Nós temos a opção de autorredução de escaneamento. Eu vou desmarcar, porque se o software considerar que este modelo está grande, ele diminui, removendo até parte do palato. Aplicar. Vamos para o alívio. Localizando a área retentiva. Vestibular. Divido em 3 porções. Com o auxílio do pincel bola, visualizo. Primeira, segunda, terceira. Para localizar a área retentiva, eu venho com o pincel em linha reta. Localizada a área retentiva. Medida aproximada dessa área, 1,5 mm. Querendo confirmar, diminuo o pincel bola para a medida de 1,5 mm, tá ok? Vamos voltar removendo a cera. Agora o pré. Nesse caso eu trabalharia somente com grampo no molar, mas foi pedido para eu trabalhar com grampo geminado. Ele tem pouca retenção, então tranquilo.
Agora eu preciso suavizar esse degrau, porque se eu fizer um enceramento sobre ele, vai achatar a cera do desenho. Os mesmos cuidados que nós temos com a PPR analógica no alívio, nós temos que ter aqui. Às vezes borra, a gente vem e conserta. O que não pode é esse degrau ficar muito evidenciado. Braço de oposição está tranquilo, vou fazer um sutil desgaste somente nesse prezinho aqui. Vou ficar o outro. Aqui nós vamos colocar grampo circunferencial no molar. Mesma coisa. Divido a face em 3. E suavizo o degrau. Agora vamos fazer um alívio adicional nas ameias. Eu gosto de fazer com a cera de edição. Acrescento. Eu consigo visualizar bem a cera que eu estou colocando. Suavizar. Fazer o mesmo alívio. Se eu não fizer esse alívio, depois tem como limpar no desenho ou mesmo no polimento. Fica umas rebarbinhas, né, no metal. Agora eu transformo esta cera em cera de alívio. Ferramenta selecionar cera. Pronto. Deixa eu dar um zoom para mostrar. Aplicar. A cera de edição foi transformada em cera de alívio. Alívio concluído, vamos iniciar o desenho. Salve o projeto. Na barra especialista, desenhar linhas. Segunda linha, essa cobrinha, um formatinho de tio aqui. Podemos começar desenhando pelos grampos, pelo conector menor, pelo conector maior. Aí a escolha é de cada um. Esta eu vou começar desenhando pelos grampos. Vamos ser detalhista. Faltou uma gotinha de cera aqui. Não prejudica o desenho, porque seria uma fagulhinha no metal, mas vamos facilitar a vida do polidor, né? Vamos iniciar o desenho. Desenhar curvas. Segunda linha, esse tiozinho, uma cobrinha aqui. Para desenhar grampos, nós temos que marcar esta opção. Curvas abertas. Vou explicar por quê. Curva aberta. Ele não fecha. Ele vai sempre deixar com que essa linha fique aberta. Eu desmarcando esta opção, ele fecha a curva. Esta nós usamos na cela e no conector maior. Para grampos, marquem a opção curva aberta. Vamos fazer o desenho do grampo. Observem que ele não encosta no degrau, pois na hora que nós aplicamos o grampo, essa linha ela coincide com o meio do grampo. Recordando, a linha não encosta no degrau.
ela passa ao meio. Por que é importante marcar esta caixa no desenho dos grampos? Eu vou desmarcar e fazer sem ela estar marcada. Então, venho, desenho o grampo. Olha, desenhei o grampo e a caixinha não está marcada. Vou aplicar o grampo, ele fechou, ou seja, eu perdi o desenho. Então, é muito importante marcar esta caixa. Porque não marcando, você tem que refazer o desenho e acaba perdendo tempo. Então, sempre lembre, marquem a caixinha de curva aberta. Curva aberta, aplicar. Aplicar, tecla E no teclado. Para aplicar é a tecla E no teclado ou clicar 2 vezes na última bolinha. Vamos aplicar o desenho do grampo. Barra especialista. Terceira linha tem o desenho de um dente com grampo circunferencial. Ferramenta grampos. Eu utilizo sempre a primeira opção, independente do grampo. Se grampo circunferencial, grampo T, sempre a primeira. Eu criei perfil para cada grampo, com formato, espessura e medida. Grampo circunferencial para molar, para pré, grampo T, conector menor. Tem um vídeo, dica como criar perfil. Para grampo, eu gosto desse formato de meia cana, é bem próximo ao sugerido pelo software, o anterior. Eu só dei uma achatadinha nele. Bom, grampo escolhido, eu clico em cima da linha, ele posiciona o grampo. Mas é necessário verificar se ele está no lugar certo, se ele não está sobre a cera, que não pode. Vou levantar um pouquinho, já tá vendo? A linha aqui, ele tem que ficar no local. E o que eu comentei, olha, o desenho aonde foi feito e o grampo, ele é aplicado. Parte do desenho em cima, parte embaixo. Verifico se está no local certinho, braço de retenção, braço de oposição. Ó, a mesma coisa, o grampo aqui ele está todo tortinho o braço, então vamos consertá-lo, mexendo nesses pontos flutuantes. Eu gosto de trabalhar com grampos robustos, mas quem determina a espessura é você, as configurações. Olha, essas marcas, ela é da anatomia do dente. Nem sempre nós conseguimos consertar aqui, mas isso é fácil depois alisando a cera. Então vamos verificar se está na posição idealizada. Aplicar. Estamos aqui, já vamos colocar o grampo do pré. Eu configurei ele um pouco mais fino do que o do molar. Às vezes quando nós vamos aplicar, acontece isso daqui, porque eu toquei nesta esfera, mas ao mesmo tempo eu peguei alguma dessas aqui flutuante. Então presta atenção, ó, puxei novamente junto, inclina o modelo, inclina o modelo que com certeza ela vai sair
Vamos deixar ele um pouquinho mais compridinho aqui, ó. Ok. Aplicar. Aplicar outro grampo, observe aonde está a linha circunferencial molar, clica na linha, aplicar. Um pouquinho fora, vamos abaixar. Braço de posição, apoio. Sejam bem detalhistas nessa fase. Aqui nós vamos colocar outro grampo, outro apoio. Então, eu preciso que não remonte um desenho no outro. Verificado. Aplicar. Nesse pré, um braço de posição. Realizado. Ok, aplicar. Estamos aqui, já vamos aplicar o apoio, né? Apoio ferramenta clone. Nós temos a opção aqui, a primeira, oclusal. A oclusal, ela dá o formato de colher, espessura 0,850. Como tem preparo, vamos deixar um pouco mais espesso, 1 milímetro. Eu calculo o tamanho do apoio com o pincel bola, no próprio local. Sim, eu já deixo no tamanho ideal. Vamos lá. Ó, um pouquinho maior. Apoio oclusal criado. Apoio do outro lado. Regulem o tamanho do apoio com o pincel bola. Deixa do tamanho, assim aplica uma única vez. Aplicado. Aqui a mesma coisa. Salvem o projeto de tempos em tempos, para não correr o risco de perder. Canino. Ok. A cela para um único elemento. Nós temos algumas opções para fazer essa cela. Essa aqui eu vou fazer com contato direto no rebordo. Então, eu uso a ferramenta clone, opção cela, e vou desenhar essa cela. Escolher a espessura dessa cela, 1 milímetro. Levar o pincel já no tamanho do desenho facilita bastante. Desenhado a cela. Já vamos completar aqui o conector menor, na ferramenta clone mesmo, conector menor. Espessura que eu uso, 1.2. Essa espessura são vocês que determinam, mais ou menos. Peguem alguma peça de vocês, meçam, vejam a espessura que vocês estão acostumados a utilizar, qual é o padrão de vocês. Agora vamos desenhar o conector maior. Aqui eu me empolguei um pouco, vamos apagar. Ferramenta editar cera. Vocês conseguem alisar, remover ou acrescentar. Nós temos duas opções para fazer o desenho do conector maior. Eu vou utilizar a linha. A linha é uma sequência de pontos, um clique atrás do outro. Bom, o desenho ele não ficou 100% certo e nem uniforme. Então, agora nós vamos consertar esse desenho com edição de curvas. Nós temos que deixar essa peça simétrica, mesma largura dos dois lados, aqui ela está mais estreita. Isso é muito fácil, é só clicar na bolinha e puxar para onde você quiser.
E não se preocupem, esse desenho é muito fácil de fazer. Aqui eu estou mostrando como consertar o desenho com a edição de pontos. Mas com o tempo, com o treino, e é muito rápido adquirir essa prática, a gente já consegue desenhar na largura correta, desenhar simétrico. Questão de treino e persistência. Pronto, vamos verificar a largura desse conector maior. Ferramenta espessímetro, medir a área. Clico numa linha, puxo 5,67. Outro lugar para comparar. Vem no lugarzinho certo. 5,70, bem próximo. Vamos para o conector maior aqui na ferramenta especialista, onde nós temos o desenho de um conector maior superior. Clico nele. Conector. Ele me dá algumas opções. Eu vou trabalhar com uma barra lisa. Então, lisa. Escala não vou alterar, ângulo de queda não vou alterar, espessura do conector maior, eu vou passar para 900, quase 1 milímetro. E aqui eu também não faço alteração alguma, aplicar. Aplicado. Agora vamos fazer a união com a cela, ferramenta clone. Conector maior, a espessura de 1 milímetro, é um pouco a mais do que o desenho. Preenchido. Ok. Vamos desenhar o conector menor. Espessura são vocês quem determinam. Por ser um grampo geminado, eu faço ele mais reforçado. Espessura de 1,4. Agora nós temos uma diferença de espessura. Conector maior eu fiz com 0,90 e aqui com 1,4. Então eu diminuo para 1,2 e vou diminuindo aos poucos até chegar na espessura igual. Já chegou. Conector do outro lado, mesma coisa. Espessura de 1,4. A gente vai clicando, vai aparecendo bolinha aqui para tudo quanto é lado, né? Olha lá. Aqui a hora que eu vou mudar, eu aperto o mouse junto. Ainda bem que tem a tecla Ctrl Z, né? Aqui é a mesma coisa. Eu vou diminuindo a espessura aos poucos. 0,2. Agora nós vamos alisar essa cera. Eu prefiro fazê-lo com a peça fora do modelo. Então é só clicar essa caixinha aqui e remover o modelo refratário. Nós temos 3 opções de pincel bola: alisar, acrescentar e remover. Eu utilizo uma intensidade moderada do pincel. Essas imperfeições eu acrescento um pouco de cera, bem sutil, para depois então eu vir alisando. Cuidado para não retirar a cera, é só para alisar. E aqui são vocês quem vão determinar o tamanho do pincel bola, se grande, se pequeno, a intensidade. Isso vai com a habilidade de cada profissional. Agora, vamos lá, atenção para esta
estas rebarbinhas, isso é inerente do desenho. Olha aqui a nossa área retentiva, determinada em vermelho, isso é inerente do desenho. Então, com o pincel alisar, uma intensidade moderada, vem e passa muito rapidamente no desenho, não passe devagar, porque senão vocês vão deformar o grampo. Enquanto não tiver prática, a opção é até não fazer isso que eu acabei de fazer. Deixa sem, até vocês dominarem bem as ferramentas. Essas são as marcas que eu comentei da anatomia do dente. Acrescentar cera bem suave, bem rápido, passem sobre essa marca. Alisar aqui o apoio. Eu gosto desse formatinho de colher, então bem sutil, bem rápido. Olha, aqui eu tirei demais. O problema é que às vezes a gente coloca, mesmo no alisar, ele come a minha cera. Ainda bem que existe a tecla Ctrl Z. Tá ok? Agora vamos para a linha de acabamento deste elemento. Linha de acabamento, desenhar nova linha, linha flutuante, que é essa segunda aqui, a vermelha, e desenha a linha de acabamento. Linha aberta. Clicar. Na barra especialista, nós temos aqui o desenho de uma linha de acabamento. Eu acho a linha de acabamento muito chata para ser aplicada. Eu criei um perfil arredondado, essa parte aqui, eu acho do software muito estrangulada, mas aí é opção de cada um, usar do software ou criar a sua própria linha de acabamento. Eu gosto de trabalhar com o efeito espelho. Opa, foi muito. Ela é muito chata de dominar essa linha. Os movimentos têm que ser bem suave. Eu gosto do efeito espelho, que ela faz isso aqui, ó. Então fica mais fácil, acho que fica um acabamento mais bonito, mas o acabamento é com vocês. Ok? Verifica se está no lugar certo, espessura certa. Aqui está um pouco volumoso demais, entra em configurações. Vamos afinar essa ponta, tá ok? Do outro lado também. Temos várias opções de formato, de espessura. Você pode criar o seu próprio perfil de cera sem problema algum. Aplicar. Vamos colocar um prego, uma retenção mecânica. Eu faço um furo nessa cera. Esse furo é mais fácil fazer com a cera fora do modelo. Olha que rapidinho. Vamos pegar a ferramenta poste, aplicado. Nós temos essa seta de 4 pontas, ela direciona a sua retenção. Vamos usar uma retenção trabalhada. Eu não costumo pôr muito detalhes nessa retenção, senão depois dificulta até o polimento. Faço uma bem simples. Ok? Verifica a posição, a altura. Aplicar. Agora eu preciso reforçar a base. Ferramenta clone. Prontinho, bem reforçadinho. Agora vamos acertar essa emenda. Gosto de fazê-lo fora do modelo. Olha, precisa tomar cuidado com isso aqui, ó. Pincel errado. É um pincelzinho para acrescentar pouco. Depois eu viro alisando. Diminui a intensidade do pincel, porque mesmo o de alisar, ele remove um pouco a cera. Essas
marcas da rugosidade. Se a opção for tirá-las, precisa ser bem sutil para não afinar esse conector maior. Nas minhas peças eu costumo deixar. Que no polimento eu até acompanho essas rugosidades. Ok? Voltando para o modelo, vamos colocar a barra de tração. Barra de tração eu costumo trabalhar com uma única barra e eu a coloco fora do modelo. Coloco uma espessura menor para que ela fique bem definida no metal. Então o polidor sabe exatamente aonde ele tem que remover. Colocar a barra, linha flutuante, linha aberta. Olha, linha flutuante é a vermelha. Barra de tração une um ponto ao outro. É aqui na lateral. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha é a cobrinha lá com um tubinho. Espessura, independente do tamanho da peça. Eu coloco a espessura de 3 milímetros de diâmetro. Verifico o lugar certo dela. Aplicar. Canal de alimentação é opcional estar colocando agora ou depois colocar em cera. Eu gosto de colocar já para imprimir junto. Uma peça pequena eu vou colocar o canal de alimentação posterior. Agora, a linha flutuante, ela tem vida própria, como vocês sabem. Toda vez que a gente tenta equilibrar ela, vai e gruda no modelo. E para trabalhar com ela é difícil. Você quer pôr ela de um lado, ela vai do outro. Aqui dá para tentar criar junto ali, mas aí a hora que você olha, a linha ela caiu lá para baixo de novo. Então eu uso um recurso auxiliar. Vamos lá, eu pego o poste e vou colocar um postinho aqui na barra, fininho. Vamos direcionar ele para cá. Aumentar o tamanho dele e diminuir a espessura. Aplicar. E agora eu venho aplicando o canal de alimentação. Linha flutuante. Coloco 2 pontos aqui próximo e venho aqui no meu pininho auxiliar. Coloquei de forma rápida, sem me dar trabalho. Olha, linha fechada. Esta linha tem que ser aberta, então marquem a caixinha de linha aberta. Pronto. Faço o mesmo do outro lado. Eu já testei várias formas de canal de alimentação, barra de tração. Canal de alimentação, obrigatoriamente ele precisa ser curvo. Eu já fiz fundição com ele reto, nas inferiores aparecia marca de porosidade. A partir do momento que eu substituí e coloco ela curva, essas porosidades elas sumiram. Sumiram é bom, né? Não tive mais problema com porosidade. E a curva é bem sutil, tá? Não precisa ser muito, não. Aplicar. Um outro detalhe importante é a entrada aqui do metal. Eu sempre suavizo.
Dá diferença? Sim, a gente pode ter marca de porosidade se a união é muito grosseira. Então eu sempre faço ela bem suave. Aqui é do canal de alimentação. Da barra não precisa. E removo, apago o suporte que eu usei como auxiliar. E como eu gosto de praticidade, eu coloco um pequeno pino aqui, que é para eu prender o cone. Os meus cones que são de forminhas de chocolate. Inconveniente desse pino e de colocar o canal de alimentação. Aumenta o tempo da impressão. Vamos verificar a espessura. Ferramenta espessímetro. O quadro vermelho eu vou jogar para 1 milímetro. E o azul, 550, 400, vocês determinam. Aplicar. Com essa ferramenta eu consigo detectar se tem algum ponto fraco, principalmente conector maior e grampos. Espessura do conector maior, 1 milímetro. Sim, eu planejei ela com 0,9 nas configurações. Por que ela está com 1? Quem responde? Grampos. Verifico se não tem nenhum ponto fraco. O verde, ele está indicando que está acima de 550 e abaixo de 1. Então, uma boa espessura. Na dúvida, você pode acrescentar um pouco de cera. Para acrescentar cera, nesse caso, é a ferramenta Editar Cera. Pincel Acrescentar. Não tem a necessidade de fazê-lo, mas para ensinar vocês, olha, vem, acrescenta um pouco. Verifica a qualidade da peça por baixo. Verificado se não está com pontos fracos. Vamos salvar o trabalho. Para salvar, nós vamos vir na barra especialista. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Tem o desenho de uma PPR superior. Clica nela, ela dá a opção de preparar para salvar. Nós temos a tolerância. A tolerância ela está relacionada com o tamanho do arquivo. Quanto menor, maior o arquivo. De 0,2 eu zero esta caixa. Trabalhe com 0,1 ou com 0. Eu prefiro trabalhar com 0, porém gera um arquivo muito grande. Temos uma caixa de orientação de trajetória de inserção. Para impressão, eu não marco esta caixa. Temos a opção de checagem de cera. Mesmo sendo uma cera digital, pode ser que tenha uma bolha dentro do modelo e geralmente ela não é visível. Marco, ela faz a correção caso tenha algum problema relacionado a isso. Nós temos também essa opção de autoalívio. Ela pode gerar uma cera de alívio adicional. Não convém desmarcar essa opção. Salvar. Esse processo demora um pouco. Uns 40 segundos. E o desenho, o projeto concluído, ele, depois de salvo, aparece sobre um modelo transparente para que possamos analisar essa peça por baixo. O arquivo é salvo automaticamente no formato STL, na pasta Dental Ordem. Se precisar fazer alguma alteração nesse modelo, tem como. É só deletar a construção parcial. Deletando, ele volta para a cera. Se eu precisar fazer alguma alteração nesse desenho, eu tenho que apagar, faço a correção e salvo novamente. Próximo vídeo, uma classe 1 inferior, limitação 3343.